Programa Tribuna Livre, diretamente da TV Guarulhos, dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente procurando soluções e correndo atrás, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura nesse site aí, www.guarulhosweb.com.br, e já na primeira página aí, você já vai ver na primeira página as entrevistas feitas aqui no estúdio da TV Guarulhos. E também vamos falar da MX Shop, MXT Shop. Você, da sua casa, você pode comprar o que você quiser para sua casa no melhor preço. É nesse site aqui que tem os melhores preços da cidade de Guarulhos. O pessoal de Guarulhos fazendo um bom trabalho aqui, tá certo? E também da ACE Guarulhos, nosso amigo William Panek, manda um recado para você que é microempreendedor, comerciante, empresário, pois a ACE Guarulhos está ali para te representar. E também com uma série de produtos, soluções em telefonia, certificado digital, registro de marca e um monte de coisa para você. Vai lá e fala que viu esse comercial aqui na Tribuna, você vai ter um bom desconto lá em todas as tarifas, além de nos estar ajudando a divulgar esse espaço. E hoje é um dia muito especial, trouxe aqui uma turma muito competente de política, talvez sejam as meninas que mais conheçam política na cidade de Guarulhos. Então vamos dar boa noite. Depois muita gente pediu, a Val, o pessoal lá dos Pimentas, as meninas do Bom Sucesso, sempre pedindo para a gente trazer mulheres. Então, trouxemos uma turma aqui da pesada. Do meu lado direito, Renata Moreira. Boa noite, Renata. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores. E do meu lado esquerdo aqui, não menos famosa também, não menos competente, Liliana Marciano. Boa noite, Roberto, e a todos que estão assistindo a gente. E na minha ponta lá, conhecidíssima, sabe tudo de política guarulhense, Lourdes Dias, grande jornalista. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, essas meninas aqui, para quem sabe de política, o pessoal que é vereador, deputado, secretário, com certeza já viu o nome delas em algum momento. Primeiro, vou pedir para a Renata falar um pouquinho da história dela. Jornalista formado, trabalhou no Olho Vivo, Folha Metropolitana, mas vamos deixar ela falar um pouquinho dela. Guarulhense, Renata? Não, na verdade eu nasci em São Paulo, mas minha vida profissional ela foi construída praticamente aqui na cidade. Trabalhei fora, em outros lugares, mas a maior parte do tempo da minha vida profissional como jornalista foi aqui em Guarulhos. Trabalhou no lendário Olho Vivo, Folha Metropolitana, muitos jornais, eu acho que quase todos, Renata. Trabalhei na Tribuna Paulista, extinta, né? Tribuna Paulista, extinta Tribuna de Guarulhos. Trabalhei na extinta o Rádio Líder. Verdade. Na Rádio Boa Nova, no Diário de Guarulhos, quando era ainda o Diário de Guarulhos do Valdir Carleto. Do doutor, não, do anterior, do anterior, Ribamar. E, aliás, trabalhei, eu e Lourdinha, nos conhecemos lá no jornal, né, há muitos anos. E, enfim, acho que foi. E depois no Diário de Guarulhos, já quando o Valdir era o proprietário, né, com um sócio dele lá. A Liliana também tem uma história grande aqui na comunicação de Guarulhos, não, Liliana? Sim. Começou, quando você veio para cá, você já veio para o Olho Vivo, foi isso que eu me lembro, né? Não, eu comecei trabalhando aqui em Guarulhos, na gráfica da Folha Metropolitana. Isso há 25 anos, né? Depois da Folha Metropolitana, eu fui para a redação depois da gráfica, e aí foi onde eu aprendi tudo. Guarulhos também, assim, me formei há 25 anos, e só trabalhei a maior parte do tempo em Guarulhos. Então, eu trabalhei na Folha Metropolitana, no Olho Vivo, fiz assessoria de imprensa na Câmara de Guarulhos, também trabalhei no jornal Diário de São Paulo, quando era ainda Diário Popular, que eu entrei lá. Hoje o jornal não está com tanta força como tinha antes. E também fiz assessoria de imprensa para a deputada Janete Pietá. Hoje faço assessoria para o deputado Gileno Gomes. E a Lourdinha também tem uma extensa folha de trabalho aqui na cidade, né, Lourdinha? Verdade, Roberto. Eu, formada há 30 anos, trabalhei nos jornais Olho Vivo, Diário de Guarulhos, extinto Folha Guarulhense, Tribuna Paulista, Notícias da Manhã. Tem, assim, uma passagem bem ampla por vários jornais, em alguns deles com oportunidade de mais de uma vez também, a convite, né? Saía, retornava.
Atualmente eu estou na assessoria do deputado Auriel na Assembleia Legislativa. E assim, tenho muita honra de estar aqui com a Renata, com a Lili, companheiras também das redações por onde nós passamos. E ao seu lado, que é um colega também bastante famoso, eu diria. Não, sou não. Aliás, famoso, tem o nosso colega, o Moacir Assunção, que está trabalhando basicamente em São Paulo, né? Escreveu um livro, A Morte do Facínora, se eu não me engano, e falou aqui que essa bancada aqui das meninas, né? Lindas, as feras e inteligentes. Diretamente lá. A gente agradece ao Moacir. Agradece os amigos. Sim. A primeira pergunta que eu disse que ia fazer para vocês é a questão do trabalho, da cobertura jornalística. Se o fato de ser mulher melhora ou traz alguma dificuldade já na política, que é um mundo assim tão masculino, Renata? Olha, Roberto, eu comecei a trabalhar como jornalista há 26 anos. E quando eu comecei, a gente fazia um pouquinho de tudo no jornal e era, na verdade, nos jornais de Guarulhos, a gente sempre teve que fazer de tudo. Você não era exatamente repórter de uma área só. Só que, assim, a minha área de preferência sempre foi a política e eu fui, com o passar dos anos, estudando e me especializando em política. Então, obviamente que é uma área difícil, porque ela é, sim, mais masculinizada, mas não é só a política, né? A gente vive numa sociedade em que os homens ocupam espaços privilegiados em relação ao trabalho que a mulher faz. Então, a gente acaba que a gente precisa quebrar uma série de barreiras, e eu acho que essas barreiras, elas são quebradas com profissionalismo, determinação e dedicação. Então, conhecimento é fundamental. Então, à medida que você tem conhecimento sobre política, as pessoas passam a te respeitar, então o seu sexo passa a ser algo secundário. Então, independe da sua condição sexual, porque você tem conhecimento, você tem capacidade, você sabe do que você está falando, do que você está escrevendo, basicamente, né? Então, mas que não é uma tarefa fácil, não é. Na cidade de Guarulhos, talvez menos difícil do que se estivéssemos na capital, né? Mas eu acho que no meu caso, basicamente, foi pela questão do conhecimento que eu venci as barreiras que eu tive que vencer. Liliana, o fato de você ser mulher te ajudou ou te complicou em algum momento? Não acredito que tenha me complicado, não. Eu acho que eu comecei a trabalhar em política quando eu entrei no jornal Olho Vivo, e ali, assim, eu conheci muito mais Guarulhos e a política, né? Mas eu nunca tive problema por ser mulher. Eu acho que a gente tem que saber o que precisa fazer e estar por dentro de tudo que acontece na política. Fora isso, eu acho que, como mulher, não teve nenhum problema. A Lurdinha, eu acho que desde o tempo que eu a conheço, eu nunca teve nenhum problema o fato de você ser mulher, cobrindo pelo menos a Câmara Municipal, não, Lurdinha? Não, Roberto, porque, na verdade, na passagem de todos esses jornais, alguns deles como editora, eu tive a oportunidade de conhecer também a administração. Então, assim, as pessoas já me conhecem. Também na coluna Diz que Diz, do jornal Olho Vivo, isso também não foi difícil, foi tranquilo. É difícil mesmo, às vezes agora, talvez, para a nova geração, que não conheça tão bem a cidade, as políticas anteriores da cidade, mas para nós, que já vimos lá de trás, foi mais tranquilo, eu creio. Luiz Carlos, boa noite, Roberto, manda um abraço para a Lurdinha, minha amiga e vizinha. A Filomena Ganância, o pessoal está falando que tem o microfone aqui um pouco mais baixo. Dá uma olhada aí. O César Sansoniuki, grande abraço para a excelente jornalista Renata Moreira. Obrigada. Tá, o pessoal aqui acompanhando aqui. O Fabrício, ele manda uma pergunta para vocês, quero saudar você e as meninas da mesa e perguntar a elas, com essa investida, ou eu acho que, eu não sei o que dizer aqui, da direita no golpe, eu acho que nesse ataque da direita com o golpe, que culminou com a retirada da presidente Dilma, e tendo como pano de fundo também uma visão machista,
de que mulher não deve e não tem capacidade de administrar o país. José Serra chegou a dizer que mulher na política atrapalha. Com tudo isso, quero perguntar a elas as ações e caminhos para construir o real empoderamento feminino e o combate contra essa cultura machista. Bom, eu sempre penso que o caminho é pela educação, né? Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se apropriar de conhecimento e quanto mais a gente discutir essas questões, discutir essas questões de forma coletiva, eu acho que o caminho para a gente superar isso está no conhecimento, está no aspecto de nós elevarmos o nível de conhecimento, o nível de formação de toda a população brasileira, né? Uma das coisas que eu acredito que o país até hoje nos deve é exatamente isso, é que tenha escola de qualidade, com todo mundo tendo acesso a essa escola e garantindo que você chegue ao término da sua formação com esse conhecimento apropriado, né? Porque é só pela educação que a gente pode fazer a transformação. Eu não vejo outra forma. Liliana? Eu concordo com a Renata, que eu acho que para a mulher entrar na política em todos os setores, né, do Brasil, é educação, né? Tem que mudar essa educação que eu lembro de uma frase da deputada que eu trabalhei, que o Brasil é um mundo machista, né? E isso é quando você vê 513 deputados e só cerca de 50 mulheres entre os deputados federais. E na Assembleia Legislativa acho que deve ter 10 de 93 e aqui na Câmara também municipal as mulheres estão em menor número. De né? 34 temos 2 eleitas, efetivamente eleitas. Sim. Então eu acho que isso tem que acabar. A mulher tem que deixar de subestimar a ação dela. Ela tem que acreditar que ela pode estar em todos os campos, da política, em tudo, no sindicalismo, porque raramente você vê mulher atuando e quando atua as pessoas ficam assim, será que ela está fazendo direito? Será que ela não está fazendo com o coração? Ou então ela está levando para o lado assim... Emocional, né? Eu acredito que, no caso da presidente Dilma, foi dessa maneira que foi pensado, né? Talvez a assessoria que deram para ela não foi a melhor, porque se você olhar a assessoria que houve para o presidente Lula e para ela, foi meio estranho, eu acho que nos discursos que ela fez. Né? Parece que ela foi boicotada em algumas coisas. Então a mulher, eu acho que ela tem que crescer muito mais, ela tem que deixar de achar que ela tem que ser mãe, dona de casa e boa filha. Ela tem que ir para a luta, já está indo, mas tem que ter muito mais. No caso da presidente Dilma, especificamente, eu acredito, inclusive, que ela sofreu o impeachment pelo fato de ser mulher. Não que isso tenha sido o único fator, é um conjunto de fatores, a questão é mais complexa do que a gente imagina. Eu não concordo com o impeachment, não estava satisfeita com a administração, obviamente que não, mas também não concordava com o impeachment. Mas eu tenho certeza absoluta que o fato dela ser mulher pesou de forma determinante para que ela sofresse o processo de impeachment. Num Congresso extremamente conservador, né, que está... e que, infelizmente, deu mostras de que eles estão preocupados muito mais com os seus filhos, netos, sobrinhos, esposas e afins do que com a população, na verdade. Né? Lourdinha? Eu concordo com a Renata, com a Liliana, e vou um pouco mais além. Essa cultura de que a mulher é dona de casa, mãe, também, mas assim, ela é uma administradora, porque... cuidar de toda a gestão da casa não é uma tarefa fácil. Você tem que ter todo um olhar diferente. E assim, a mulher no poder é questão mesmo de ocupar espaço, né? Acho que tem que começar a ocupar mais espaço para que ela seja reconhecida e valorizada. E assim, as profissões precisam parar com isso. Homem ganha mais, mulher ganha menos. Né? Se é a mesma profissão, tem que ter uma equiparação, porque... a mulher tem o seu poder e tem que ser valorizado esse poder dela também. Vocês sentiram isso na mídia de Guarulhos? Jornalistas ganhando mais do que jornalistas? Homens e mulheres? No meu caso, eu sempre senti. E, aliás, eu sempre lutei para melhorar o meu salário. Não melhorei o meu salário porque acharam que pelos meus belos olhos. Sempre homem ganhou mais.
né? E os homens sempre ocuparam posições mais destacadas na mídia, mesmo quando nós mulheres tínhamos mais qualificação e mais conhecimento, né? Em geral, os homens são alçados à condição de editor, de chefe de reportagem, e nós mulheres vamos ficando com o segundo papel, né? E eu estou falando aqui especificamente de jornalismo, mas isso se dá em várias situações, né? E eu acho que essa é uma luta, como é uma luta a gente discutir a questão do machismo, como é uma luta a gente discutir a questão da segurança da mulher, né? Nós mulheres, a gente ainda está sofrendo porque nós não conseguimos fazer a divisão das tarefas domésticas. Você entendeu? Aqui no Brasil, a gente ainda não fez a divisão das tarefas domésticas. Quer dizer, você vai para o mercado de trabalho, você trabalha a mesma quantidade de horas que o seu marido, que o seu companheiro, você ganha e põe o seu dinheiro dentro de casa, e o trabalho doméstico, como que você divide ele? Sim. Em geral, não é dividido, né? Não. Então, assim, a gente ainda... nós estamos... Esse processo do empoderamento, né, a gente está engatinhando tanto que a gente nem a divisão das tarefas domésticas a gente conseguiu fazer. Algumas de nós conseguem fazer, mas consegue fazer a duras penas, né? Não é algo que esteja dado na sociedade. Então, nós ganhamos abaixo dos homens, sim. A gente só não ganha abaixo dos homens, como no meu caso agora, que já não trabalho mais na imprensa diária, passei trabalho na Câmara de Guarulhos, num emprego público, então todos têm o mesmo salário, né? Mas quando era na iniciativa privada, muitas vezes. Eu acho que até própria a Câmara, né? Eu acho que os diretores, a maioria são homens e a quantidade de mulheres são menores. Dos secretários, né? Que agora existe o cargo de secretário. Eu não me lembro de ter nenhuma secretária, não. Eu acho que são todos secretários. Bom. Eu vou pouco mais além nessa questão de tempo externo da mulher jornalista para o marido, né? Acho que as meninas concordam. Eu, Renata, principalmente, já varamos noite adentro em coberturas políticas. Sessão de Câmara, eleição municipal, resultados, apuração. Ou seja, é uma jornada bem esticada e damos conta de casa também. É verdade. O Argentino fala: boa noite, Roberto, um abraço para as minhas caras parceiras e advogadas do povo, que sempre escutaram a reivindicação dos munícipes. Como avaliam a postura de vários pré-candidatos a vereador, falando de segurança pública, sem ter participado uma única vez das reuniões sobre segurança dos consegos, que serve como termômetro de violência? Tem muito pré-candidato que fala sem conhecimento, né? Alguém? Começar? Lourdes? Boa noite, Argentino. Obrigada aí pelo carinho e pela participação. Você tem razão. Acho que precisa não só na segurança, mas em todas as áreas de atuação. Eu acho que os pré-candidatos devem sim conhecer, ir aos consegues, e nas outras áreas de atuação da qual eles vão precisar ter um olhar diferente depois, né, para as questões de demandas, necessidades e prioridades. A segurança, claro, é essencial, né? Não tem como uma cidade não ter esse cuidado com a segurança, que também passa até por questões de infraestrutura também, né? A região. Bom, precisa sim, eles precisam percorrer a cidade, conhecer bem, porque o povo está atento e vai cobrar isso deles. O Paulo Manso, tá, grandes amigos e profissionais. Parabéns, Roberto, pelas entrevistas. Beijo nas três e abraço em você. Ainda bem, né? A Janaína Patrícia Silva, parabéns pelo programa. Valdir Carleto fez escola. 3 ex-ótimas jornalistas do jornal Olho Vivo. 3 funcionários do Olho Vivo. Abraço a todos. Ela é a mãe mãe orgulhosa do Alain Bisneto. Tá bom. O Fábio Valentim, pergunte a Renata Moreira como está a Procuradoria da Mulher. É bem procurado? Funciona? Eu, no período que eu estou na Câmara e que a Procuradoria começou a funcionar, ela já teve, sim, bastante procura, mas
Nós, na Câmara, nos ressentimos da nossa dificuldade de divulgar ainda aquilo que a Câmara realiza, né? Então, é difícil você alcançar a população para que ela saiba qual o serviço que ela tem disponível, para que ela busque aquele serviço. Nos períodos que eu cobri a Procuradoria da Mulher, porque lá eu sou jornalista, mas não sou fixa de um único setor, né? Então, todas as vezes em que eu cobri a Procuradoria da Mulher, a procura muitas vezes eram de mães que estavam precisando de alguma solução para que seu filho fosse matriculado na escola, de mulheres que não estavam conseguindo, às vezes, uma consulta médica. A questão da educação sempre foi muito forte, porque, infelizmente, a gente ainda se rescinde por não ter creche suficiente para todas as crianças. Às vezes, o período que a creche atende não é um período que dê suporte adequado para a mãe que trabalha, né? Então, essas situações eram situações que chegavam até a Procuradoria da Mulher. Eu acho que ainda nós precisamos avançar nesse aspecto. Eu vejo que tem o maior problema, na verdade, a questão que nós falamos aqui no início. Nós temos uma Câmara com 34 vereadores, apenas 2 mulheres foram eleitas, depois mais uma tomou posse por conta de um vereador que se elegeu deputado. Então, a gente tem 3 mulheres na Câmara, né? Exato. Então, por mais que elas sejam pessoas bem intencionadas, você ainda tem uma representatividade muito pequena para um município do tamanho do nosso e que, além de extremamente populoso, geograficamente também é muito grande. Só quero fazer uma parte com relação à pergunta do argentino, né? Uhum. Eu agradeço também o abraço que ele deu, eu conheço há anos. Assim, eu acho que os pré-candidatos que me desculpem, mas eles tem muitos que não sabem por que eles estão sendo candidatos a vereadores. Eles apresentam propostas antes de começar efetivamente a campanha, que assim não é o vereador que faz aquele que desenvolve aquele trabalho, né? É o executivo que vai ter que fazer, e o vereador pode indicar, ele pode fazer várias coisas, menos ele transformar em lei. Então, ele não pode, durante a campanha, falar assim, eu vou fazer isso, porque não vai ser ele que vai fazer. Não posso fazer creche, não vou fazer o UBS, não é ele que faz. Não é ele que faz. E muitos dos pré-candidatos não têm essa informação. Assim, os pré-candidatos, Liliana, e eu diria que depois, boa parte dos eleitos, né? Boa parte dos eleitos também não sabem qual é o real papel do vereador, né? Então, tanto que a gente vê no material de campanha de pré-candidatos, sejam pré-candidatos que nunca chegaram lá. Um minutinho só. Ô, Bianca, obrigado. Pode continuar, Renata. Pré-candidatos que nunca chegaram lá e alguns que já até ocuparam a cadeira lá. Um material de campanha com o que falam de coisas que são obras, que são realizadas pelo Executivo, né? Então, mas isso não é só em Guarulhos. Não. Em alguns momentos que eu trabalhei em outras cidades, como eu também trabalhei cobrindo política em outras cidades, a situação era muito semelhante, né, nas outras cidades também. O Rodrigo de Souza, fechando o jornal e curtindo as meninas que muito bem nos representam. Parabéns, Roberto, e o trio de ouro do jornalismo guarulhense. Você viu, Lurdinha? Nossa! Obrigada, Rodrigo. Nós contratamos os meninos para falar bem da gente aqui. Os meninos estão tudo aqui, ó. Não somos candidatas. Não, não somos candidatas e não seremos. Eu não serei de forma nenhuma. Eu acho que eu também não. Você vai ser candidata, não? Não, nunca foi minha pretensão. Não. Baseado nisso, na questão da representatividade, o Queiroz nos manda uma pergunta. Boa noite. Sou a favor de mais mulheres na vida pública. Vocês não acham que quando a mulher sai candidata só para completar a chapa e não para concorrer, não atrapalha quem quer concorrer de verdade? Ou esse é um pensamento machista do Queiroz?
Eu não sei se é a mulher que vai atrapalhar quem quer concorrer de verdade, ou se é a legislação da maneira como ela está estabelecida, né, que cria esse tipo de situação. Agora, para nós mulheres, a gente, e eu, no meu caso, considero sim um avanço que os partidos tenham que sair com chapas na qual eles tenham mulheres nesse partido, né? Porque ainda que da primeira vez você não eleja, ainda que seja mais difícil o processo, mas é um aprendizado e é processo, e é só se você estiver participando que a gente tem a chance de aumentar a representatividade. Se a gente não estiver participando, não vai ter como aumentar essa representatividade, né? Então, eu acho, inclusive, que as mulheres que saem candidatas e que concorrem, elas já por si só, elas já devem ser extremamente valorizadas e aplaudidas, porque não é brincadeira fazer uma campanha, não é fácil colocar o seu nome na disputa, não é fácil você mostrar o seu rosto e dizer, olha, o meu nome está nessa situação, estou concorrendo para tentar melhorar alguma coisa. Então, eu acho que a gente já tem que valorizar elas exatamente porque elas rompem com uma barreira enorme ao fazer isso. Renata, eu votaria em você. Pode se candidatar que eu voto em você. Minha amiga, não. A gente vai ser sua assessora, tá bom? A gente tem mais um jeito para jornalismo. Vocês acham que a mulher que sai candidata só para completar a chapa atrapalha quem realmente quer ser candidato ou não? Eu não acho que atrapalha. Assim, na época que foi votada essa lei que se colocou que tem que ter 30% de mulheres, foi um avanço, porque nem isso eles queriam aprovar, né? Mas as mulheres também têm de deixar de falar assim, ó, você vai ali, completa só esses 30%, mas não precisa concorrer. Tem que deixar de fazer isso. Vamos concorrer e lutar para avançar, para fazer desenvolver a nossa cidade, né? Não assim... eu vou ser usada para completar a chapa. Eu acho que isso não pode acontecer. As mulheres têm que participar, têm que ser candidatas e serem eleitas, porque elas podem ajudar muita gente. Lourdes? Então, eu creio que talvez os partidos políticos poderiam investir um pouco mais na formação política dentro dos partidos, para que tanto o homem quanto a mulher tivessem um preparo melhor e despertasse esse interesse também da mulher em ir a fundo. Não, vou ser candidata, eu vou colocar meus projetos em pauta e lutar por esse espaço, porque se 30% ainda é pouco, mas tem 30%, vamos ocupar os 30%. Então, acho que tem que ir à luta e tem que fazer acontecer. É bacana ver a questão da mulher, Renata, a Liliana e a Lourdes, que elas têm ideias diferentes dos homens. Uma pré-candidata que veio conversar com a gente me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, a questão da creche noturna. Porque os homens não pensam que mulheres também trabalham à noite em hospitais, no aeroporto, e às vezes precisa de uma creche noturna que poderia ser um projeto interessante para ser levado. E eu nunca tinha pensado nisso. É um pensamento, basicamente, de uma mulher que trabalha. Eu acho que, então, a mulher pode contribuir, sim, com essas ideias que geralmente não passam pela cabeça dos homens. E não apenas com essas, né, Roberto? Sim. A cada eleição ou a cada período que você passa, se você tiver isso que a Lourdinha colocou, que é os partidos investirem em formação política, que é uma das coisas que falta, eu acho que a gente vive num momento que a sociedade, ela vive um grande processo de despolitização, né? A gente tem, às vezes, alguns estouros, né? E aqui no Brasil, algo que me preocupa muito é porque a gente está com uma sociedade caminhando para de uma forma muito grande para a extrema-direita. Isso é extremamente preocupante. E o que eu estou falando não é achismo, a gente tem um Congresso Nacional Sim. que demonstra isso claramente, né? Então, nós, a cada período, a gente vai somando mais conhecimento, somando mais possibilidades de você interferir na vida pública efetivamente. Né? Nós temos mulheres que são grandes mulheres, que interferem na vida pública, que são exemplos de luta, sabe? Ela não é candidata aqui em Guarulhos, então eu vou citar o nome dela, que é a Luísa Erundina, que já está com idade avançada e é uma mulher que ela é extremamente
extremamente libada, inteligente, capaz, competente, que o tempo inteiro está à luta, não por uma questão específica para a mulher, mas para toda a sociedade. Uma sociedade, uma visão. Vou falar o seguinte, vamos para um rápido intervalo, Neto, e já voltamos aqui com as meninas do jornalismo de Guarulhos. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo Renato Pereira, Liliana Mariano e Lourdes Dias. Daiane Andreato pergunta, a mulher está menos favorecida na política, Lourdes Dias? Eu creio que não. Eu acho que ela está avançando, ela está buscando seu espaço. E assim, é acreditar na força da mulher. Eu acho que o caminho é esse. Acreditar, apostar e caminhar ao lado dela, né? Da mulher na política também. E eu acho que o caminho é esse, mas desfavorecida eu não creio que não. Sua visão, Liliana? Também não acho que ela está desfavorecida, ela não tem conhecimento da força que ela pode ter
na política. Eu concordo. Né? Plenamente. Então, assim, as meninas, desculpa eu ficar sempre batendo nessa tecla, mas assim, elas não têm conhecimento do poder delas, elas acham assim, eu tenho que ficar em casa, fechada, ou então hoje não tenho nada contra, mas vamos em baile de funk, e assim, estão por fora de tudo que acontece no Brasil. Né? Então, por isso que tem menos mulheres na política. Elas que têm que se jogar, têm que ir atrás dos direitos. A Val Calisto, ela que foi uma das pessoas que pediram para trazer as meninas aqui. Boa noite, Roberto. Abraço a todas as convidadas. Hoje sim, hein, meu amigo Roberto, programa de peito. Eu gostaria de saber das convidadas o que elas acham da participação das mulheres na política do nosso município. Aliás, nós estamos falando isso desde o começo, né, da participação, e teve a pessoa que está nos acompanhando aqui, ele estava reclamando da falta de uma candidata mulher em Guarulhos. Eu acho que a última que nós tivemos foi a Adriana Rifai, né? Você sente falta da participação maior? Como é que vocês veem a participação na política de Guarulhos da mulher? Efetivamente, a participação da mulher. Liliana, vou começar com você? Eu concordo com ela que, assim, acho que eu trabalho aqui desde 1990, eu nunca vi uma mulher ser candidata a prefeita. Eu acho que você viu a Adriana Rifai, não foi isso? Foi. Adriana Rifai. Porque faz um bom faz tempo. Um tempo. Mas assim, eu não acredito que a população guarulhense vai eleger uma mulher neste momento. Se tivesse uma candidata, eu não acho que ela iria eleger. É que está meio atípica essa eleição desse ano, né? Então a gente não sabe nem o que pode acontecer. Só em 3 ou 6 de outubro, até quando eles abrirem as urnas, a gente vai saber, porque está muito estranho. Está diferente de todas as eleições que a gente acompanhou. Então já faz uma análise aí jornalística sobre essa questão da candidatura de prefeito em Guarulhos. Como é que você vê, você como profissional Não emitiu uma opinião. Nós estamos aí com o Eloy Pietá voltando, representando o Partido dos Trabalhadores. Temos um deputado, que é o Eli Correia. Nós temos Carlos Roberto tentando mais uma vez. Nós temos o Guti, que saiu da segunda candidatura de vereador para prefeito. O que você acha como é que nós estamos aí de prefeito? Vai ser fácil saber quem vai ser o prefeito? Não será fácil. Não será fácil porque a situação aqui na cidade está meio complicada, né? Tem muitas coisas que precisam ser resolvidas. Quem for eleito não vai resolver os problemas da cidade porque será só 4 anos, né? Serão só 4 anos, então não há reeleição. Ele não vai resolver, ele vai só apagar incêndios, né? E o próximo que vai trabalhar direito. Mas assim, desses candidatos, de alguns, a gente não conhece o poder dele administrativo de uma cidade, né? Porque você, assim, já tive experiência próxima como prefeito, com o ex-prefeito Eloy Pietá, e assim, a gente vê que você precisa saber de tudo que está acontecendo na cidade. Você precisa ser um ótimo administrador, a sua visão tem que ser em vários sentidos. E aí, dos candidatos, eu pouco conheço, né? Não conheço todos há muito tempo, tem mais candidatos novos esse ano, né? Tem. Fora o Eloy, os outros são todos novos na cidade. O Guti também já foi candidato, mas ele também é novo nessa disputa. Então vai ser bem difícil. Eu acho que só em 3 de outubro. E eu também acho assim, a população, os brasileiros, os guarulhenses também, eles só vão votar porque é obrigatório. Como está a política hoje no Brasil, está difícil você escolher um candidato. Está muito difícil porque você não sabe o que ele pode fazer com relação à cidade e ao Brasil, né? Uhum. E assim, você vai ter que como se estivesse no escuro, né? Você vai apostar naquele candidato, mas não sabe o que vai acontecer. Eu acho que essa questão, essa eleição neste ano, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente observa, né, sobretudo nós que vivemos um pouco mais próximo da política do dia a dia, é que ela é uma eleição em que você tem algumas fortunas na disputa, né? Você tem alguns candidatos que eles não são ricos, eles são milionários e estão na disputa eleitoral neste ano, né? Então, é uma eleição que, obviamente, que vai trazer muito dinheiro para esse processo eleitoral, né? Além disso, você tem uma quantidade de candidatos aí que tem exatamente o mesmo perfil e que vão buscar o mesmo perfil, vão ter voto no mesmo perfil de eleitor, né? Que é o eleitor de classe média, o eleitor que já tem uma vida consolidada, que mora em áreas que a situação
é consolidada, de certa maneira, eleitores que não dependem diretamente das ações políticas do dia a dia, né? Eu acho que esses candidatos vão, inclusive, pulverizar o voto, né? Eu acho que quando a Liliana fala dessa eleição, que é uma eleição difícil da gente analisar ou do que vai acontecer, eu acho que é porque o voto vai ser pulverizado, porque você tem candidatos majoritários que têm exatamente o mesmo perfil, né? E atuam mais ou menos da mesma maneira. Além disso, uma das coisas que eu participo de um grupo de servidores públicos que nós discutimos a cidade, né? E nas discussões que nós fazemos, nos dados que nós temos, nas questões que nós levantamos, a gente sabe muito bem que qualquer que seja o eleito, ele vai passar 4 anos sem ter condição de fazer um investimento. Perfeito. Um investimento sério, um investimento verdadeiro. Então, essa é uma eleição que não acredite nas propagandas ou nas benesses ou nas histórias que vão te contar, porque a situação da cidade é uma situação muitíssimo delicada. As finanças da cidade estão extremamente comprometidas e não será fácil. E não existe herói. Wanda Martins, parabéns às profissionais maravilhosas, especialmente a Lourdinha, que tem uma carreira brilhante na cidade. A Wanda Martins. Agora que já você recebeu o elogio, faz sua análise aí sobre essa disputa de prefeito em Guarulhos, Lourdinha. Wanda Martins, obrigada, também sou sua fã. Você também tem história. Vamos revelar qualquer dia aqui no Tribuna Livre. Então, eu faço a seguinte análise. Nos 30 anos que eu estou praticamente no jornalismo e atuando em Guarulhos, desses 30, 15 eu atuei na área de geral. Os outros 15 em política. Então, eu conheço a cidade, talvez melhor ou mais do que muitos pré-candidatos que hoje estão aí nessa disputa. Certeza. Exatamente. Então, assim, gente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas, assim, como a Renata disse, o perfil é muito próximo entre eles e não dá para também esquecer o que foi feito na cidade. É preciso fazer essa avaliação também, porque a cidade se transformou nos últimos 15 anos. Claro, passa um momento difícil agora nesses últimos 4 anos, mas assim, tem histórico para contar e muita coisa para se fazer. Então, vamos analisar a cidade e ver o caminho para seguir, porque a disputa, como a Rê disse, vai ser muito grande e difícil. A Renata ela falou um negócio fantástico, que pouca gente percebe. Quando fala em orçamento, metade, cerca de 50% é somente para salário, 25% ou um pouquinho mais de 25% vai para a educação, 16% perde 20%, vai já direto para a saúde, então sobra muito pouquinho. E do jeito que está a dívida aí vai ser muito complicado. Deixa eu mandar um recadinho. Mas, se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão do orçamento para salário. Claro, deixa eu só... tem a questão dos comissionários, é verdade o que ela falou. Deixa eu só passar aqui um recadinho da Jéssica. Manda um beijo para as meninas, bancada de grandes jornalistas e que todo aluno de jornalismo deve se espelhar. Olha que bacana. E aí ela falou assim, estou incluindo o senhor também. Obrigado, filha. Se um dia eu chegar perto de me tornar o que vocês são, serei uma grande comunicadora. Bacana eu ouvir isso daí, né? Obrigada. Um beijo para a Jéssica. Pode concluir. Não, a questão do orçamento, eu queria assim, tentar desfazer um pouco o senso comum quando coloca que o orçamento do município, a maior parte desse orçamento é para a folha de pagamento. A gente tem no município situações distintas na categoria de servidor público, né? Nós temos muitos servidores públicos efetivos, mas nós temos também muitos comissionados. Muitos. Nós temos muitos comissionados que trabalham e que são valorosíssimos, mas nós temos muitos que não trabalham, né? E que servem sempre, os cargos servem sempre como barganha para se constituir maiorias na Câmara. Né? Isso não aconteceu nos últimos 4 anos, isso faz parte do processo político brasileiro. Só que nos últimos anos, os cargos comissionados, que são usados inclusive nesse momento, cresceu demais. Então é óbvio que você tem um aumento nesse gasto com folha de pagamento, mas ao mesmo tempo a gente tem um problema que é a queda da arrecadação. Né? Como houve uma queda da arrecadação, uma queda real da arrecadação, proporcionalmente,
cresceu a folha, mas não porque cresceu os salários daqueles que estão trabalhando. Então, assim, só queria Não, tá certo. tocar nesse assunto. O Alain, assim como os jovens, é de extrema importância que haja mulheres na política. Abraço a todas. Também agradecer o Kleber Fidelis nos acompanhando. A Filomena Ganança, um abraço, mulheres guerreiras. O Jefferson Barbosa, parabéns pela iniciativa em convidar essas grandes profissionais. Marcou Liliana e a Renata e também a Lurdinha. O Márcio Almeida, concordo plenamente, além de ser honesto, precisamos de um ótimo administrador. E o Sassá, ele é do trânsito, um funcionário público, nosso amigo, sempre nos acompanhando. Boa noite, mulheres guerreiras. Temos um esqueleto do Hospital da Mulher já erguido ao lado do excelente Associação Maternidade Jesus, José e Maria. Mas como as obras estão paradas? Qual a importância de um hospital como esse para as nossas mulheres? Nossa, Importantíssimo. fundamental, né? Renato. Eu posso falar, mas as meninas complementam, né? Acho que eu já até falei demais, mas assim, boa parte das mulheres de Guarulhos precisam ir quando é vítima de qualquer processo de violência, e nós mulheres somos vítimas de violência diuturnamente, nesse momento que a gente está aqui conversando, seguramente tem mulher que está sendo vítima de violência, precisa ir para São Paulo, em geral no Hospital Pérola Baiton, que é um hospital de referência. Muitas mulheres que sofrem com câncer precisam ir para São Paulo, porque não tem como ser atendida aqui em Guarulhos. Então, se a gente tiver um hospital aqui de referência para a mulher, e em geral, são as pessoas mais sofridas da sociedade, né? Verdade. Porque quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de política pública que abarque a todos. Mas eu, especificamente, fico sempre pensando e com os olhos para aqueles que têm menos na sociedade, porque são eles que mais precisam da ação eficaz do Estado. Então, obviamente, com o hospital aqui para a gente, vai reduzir o tempo de tratamento dessas mulheres, o tempo de locomoção, vai facilitar muito, né, Roberto? Essa é a verdade. Lourdes? É de suma importância um hospital que atenda a mulher. A gente conhece pessoas próximas que enfrentam essa batalha diária. Não é fácil você se locomover diariamente daqui para São Paulo. E se o hospital aqui atender essa demanda que é mais carente e que precisa, certamente a cura virá, a possibilidade de não se deslocar para São Paulo já ajuda muito no tratamento. Então, acho que é muito importante que, assim, que as autoridades, assim como a direção do hospital, consiga avançar nessa obra e entregue o mais rápido possível, né? Liliana? Eu acho assim que a administração do JJM, ele está com boa intenção, né? Eles chegaram a ser indicadas verbas federais para que concluísse a obra, mas eu não sei qual que foi o entrave, porque se não tivesse problemas, acho que o hospital já estaria funcionando, né? Estaria pronto. E assim, eu acho que falta a população acompanhar de perto e cobrar. Tem que cobrar, porque por que é que o hospital não saiu ainda? Não é o problema do JM, é da prefeitura, é do governo do estado, de quem é? Né? Se você estiver cobrando, aí sim você vai saber e vai sair logo esse hospital. Porque está lá, ninguém cobra, né? Eu acho que está uns 4 anos ou mais, que está lá, que eu já fui visitar lá, o ministro da Saúde, na época, veio em Guarulhos para visitar, mas e aí? Que tem pessoas que, como a Renata mesmo disse, que tem pessoas que sofrem violência, assim, eles vão ter que ir para São Paulo. É outra né? violência. É outra violência. É para São Paulo, aí tem que ir GCM junto, são várias medidas que têm que ser tomadas, mas se tivesse aqui em Guarulhos, né? Era muito mais rápido. Agradecer a Filomena, o Genaro, a Val, o Wagner Franco, o Marcelo Rideu, o vereador Paulo Sérgio nos acompanhando, o Miguel Chueire, o Jefferson Barbosa, Simone Costa, o Vitor Batistella, Ana Cecília, Júlio Santos, Robson, Dete, e aí por aí vai. O Arinaldo, nosso amigo Arinaldo. Parabéns pelo programa, Roberto. Um abraço nas talentosas jornalistas Renata, Liliana e Lourdes. Na visão delas, qual a influência que a mídia local terá nessas eleições? Lurdinha! Influência. Assim, o que eu vejo com toda franqueza, muita parcialidade. Então, se há parcialidade, há influência sim. Então, o que dizer? Né? Eu acho que
já trabalhamos na mídia, sabemos como as coisas acontecem e, infelizmente, não tem mídia imparcial em Guarulhos. Liliana? Eu também acho que há essa parcialidade, mas ele não vai ter muita influência, porque... Decisória não, você acha que não. Porque, na minha opinião, quem elege um candidato aqui em Guarulhos, em qualquer lugar, é a periferia. E a periferia não recebe os jornais impressos que tem aqui. A periferia não está sempre navegando nas redes sociais. Então, não, eu acho que não tem muita influência, não. Pode até ajudar a entender alguns problemas, não tem influência. Renata? Não terá, né? O que eu penso é que, assim, e aí eu vou fazer um resgate aqui, que nós três aqui trabalhamos no jornal Olho Vivo, né? E o jornal Olho Vivo, do Valdir Carleto, na época, era um jornal que sempre esteve a serviço da sociedade. Sempre, sempre. E o Valdir, nós fizemos cobertura de eleição lá, e o jornal sempre foi extremamente imparcial, sempre deu espaço para todos os candidatos, e nós noticiamos os eventos de uma maneira muito, muito correta, de uma forma muito isenta, sempre. E o Olho Vivo, eu falo porque o Olho Vivo foi uma grande escola para a gente, né? E o Valdir, uma grande pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração, exatamente porque nós sempre tivemos liberdade para trabalhar, liberdade para escrever e fazíamos um jornalismo muito digno, com dificuldades, com poucos recursos e tal, e fazíamos um jornalismo muito digno. Uma situação que hoje, que foi mudando, infelizmente, o Valdir não tem mais o Olho Vivo, ele tem outros veículos de comunicação, mas que não são veículos diários, não é mais jornal, enfim. Que é uma pena, que a cidade seguramente sente a falta desse veículo, eu tenho certeza que sente muito, porque eu tenho inúmeros colegas que volta e meia falam disso, da falta que faz. E, lamentavelmente, nós temos jornais que são sazonais, jornais que recebem verba do candidato X, do candidato Y, cada candidato que tem grana. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui é que nessa eleição a gente tem milionários na disputa. E os milionários têm condição de dar muito dinheiro para esses jornais estarem a serviço deles, né? Se vai influenciar diretamente o eleitor ou não, eu não tenho certeza nessa influência, mas o que eu tenho certeza é que esse jornal serve como campanha, como marketing, para levar a foto desse candidato, o número desse candidato e todas as outras questões a boa parte da população. Aqui em Guarulhos nós sempre tivemos, o jornal em Guarulhos, ele é um veículo forte, porque nós demoramos muito para ter TV. Roberto sabe muito bem disso, né? Então, obviamente, que o jornal é forte, mas o que a gente tem hoje não tem nenhum jornal, eu não vou dizer nenhum jornal, porque eu posso estar correndo algum erro aqui, incorrendo em algum erro, porque pode ter jornal que eu não tenha visto. Mas todos os jornais que eu tenho acesso diariamente da cidade são todos parciais. Todos extremamente parciais. Qualquer pessoa, não precisa nem ser especialista, não precisa ser jornalista como eu, sabe que é parcial. A Cris Tomás, jornalista, ela exagerou um pouquinho. Tem as meninas do Jô, as meninas do Roberto, né? São minhas amigas. Não tem nada a ver, né? E ela fala, esse trio aí é porreta. Eu concordo com você. Agradecer o professor Tadeu mandando um forte abraço para a Liliana. Outro para o Tadeu. O Júlio Santos está dizendo que o programa está ótimo. A Ravena, lá dos Pimentas, está dizendo que hoje está lindo, só mulheres, parabéns. 2 minutos para terminar o programa. O Eduardo Eguchi, ótima colocação sobre os jornais que se vendem a candidatos. O Eduardo Eguchi, concordando com você, Renato. Lourdes, obrigado por você ter vindo, foi um prazer tê-la aqui. Nossa, Roberto, eu que agradeço imensamente o convite e a companhia das minhas colegas Lili e Renata. E parabéns pelo programa. Liliana, obrigado por você ter... Liliana, ela falou que se eu chamasse a de Liliane, ela ia levantar e ir embora, porque Liliana é outra pessoa. Que Liliane não seria eu, né? Eu agradeço o convite, né? Eu achei legal, a gente fica meio apreensivo. Eu espero ter passado alguma informação e agradeço o convite, Roberto. Renata Moreira, obrigado por você ter vindo. Foi muito legal você ter vindo aqui. Obrigada, Roberto. Assim, um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente conversava, porque nós três aqui somos... vivemos toda a nossa experiência jornalística atrás das câmeras, né? E a gente escreveu
a maior parte do tempo, escrevo até hoje, mas escrever você tem sempre como voltar, dar uma corrigidinha, né? E aqui não. Aqui a gente está ao vivo, quer dizer, se falar uma bobagem, está falado. Então eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, quero pedir desculpas se alguém aí se sentiu ofendido, né? Mas eu procurei aqui ser o mais honesta possível, exatamente dizendo aquilo que eu penso. E agradecer você, Roberto, por ter nos convidado e parabéns pelo seu programa. O Edson Rosa diz parabéns, Renata, disse tudo. Agradecer ao Edson Franco nos acompanhando, o vereador Heleno Metalúrgico também nos acompanhando. E a Jéssica está me lembrando aqui, mandar um beijo para a Luciane Oliveira deve estar nos assistindo aí. Nosso beijão. Beijo também. Um beijo para ela. Para você, Lu. Ela não pôde vir aqui porque estava com alguns compromissos, mas, Lu, vamos fazer o próximo programa, você vai estar aqui na bancada. Muito obrigado, meninas. Pessoal, agradecer o pessoal do Facebook, muitas perguntas aqui. Gente, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procure lá, Tribuna Livre Roberto Samuel, curta a nossa página e nos ajude a divulgar esse espaço, que também é seu. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.